Existem muitas Marias caminhando por aí. Essas Marias, elas não sabiam que podiam. São mulheres que cuidaram de todos. Viveram silêncios, viveram também uma vida inteira, muitas vezes trabalhando para os outros. Elas não acreditavam, por exemplo, que poderiam superar sintomas, doenças, dificuldades, seus próprios medos e não sabiam que podiam se reinventar. Essas Marias, elas são mulheres de 40, 50, 60 anos. Mulheres muito especiais, só por serem mulheres, tá? E também serem humanas. Essas Marias, guardem bem, elas não sabiam que podiam se tornar aquilo que elas tinham de melhor. Por isso, a gente criou o Já Que Pode, um espaço onde a gente vai além da psicologia. E nesse Janeiro Branco, a gente traz essa visibilidade ao trabalho de prevenção à saúde mental. Eu conto com todos vocês que zelam pelo bem-estar e por uma vida com qualidade e com mais plenitude. E hoje, em homenagem ao mês de Janeiro Branco, onde a gente trabalha a prevenção em saúde mental, a gente está trazendo a nossa convidada Rose. Rose Teixeira é psicóloga clínica, é mãe, aposentada, mas super atuante na área da psicologia. Aposentada em outra coisa, mas super atualizada. E nós vamos falar de conteúdos incríveis, aonde ela, como Maria, que não sabia que podia, pôde, conquistou, superou e hoje está aqui com a gente no Já Que Pode, trazendo conteúdos incríveis da sua história e da sua trajetória como psicóloga. Já que pode, a convidada fala. Rose, seja muito bem-vinda ao Já Que Pode. E agora a gente vai começar essa entrevista que vai ser muito linda, porque está falando de uma história de uma Maria maravilhosa. E eu gostaria de dizer para ti o meu muito obrigado, não só pela tua presença, mas também por a gente estar nesse Janeiro Branco, que é um mês de saúde mental, onde a gente trabalha a prevenção. E a gente que está com a mão na massa sabe que a coisa é muito complexa, mas também é muito linda. E hoje a gente sabe que você não é psicóloga desde sempre. Você teve uma história antes. E essa história foi o que me chamou muito a minha atenção. Foi o teu antes e o teu depois. Quem era essa Rose antes de ser psicóloga? Aquela que se formou lá em 2005 até 2017, quando você começa. Quem era essa Rose? Jaque, um prazer estar aqui com você, né? Nossa amizade de longa data. É muito bom estar aqui nesse momento e principalmente nesse mês do Janeiro Branco, tão representativo, né, para a nossa profissão, mas mais do que isso, né? Um janeiro aí que traz uma consciência, que chama todo ser humano aí a cuidar de si mesmo, né? Cuidar das suas dores, dos seus amores, das suas, de todas essas emoções, né? Sim. Então, você me pergunta aí se quem era essa Rose que chegou ali quando se forma em 2005, como a gente falou pouco antes de estrearmos aqui. Quem era essa Rose até você começar em 2017? Essa pessoa que estava ali, que tinha a mãe, a profissional, a mulher, a cuidadora, aquela que adiou o sonho de 2005 até 2017. Quem era essa Rose? Pois é, como você já disse, mãe da Evelyn, da Luíse, né? Uma mulher que trabalhava de 8 da manhã às 8 da noite, né? Bancária, como sempre, né? Bancária na luta. Então, me separei muito cedo, né? Fiz uma carreira aí com as minhas filhas de criá-las aí num contexto um pouco mais solo, vamos dizer assim. Bem solo, né? Bem solo. E aí eu trilhei aí uma vida, claro, tive meus processos de uma infância com muitas perdas e muitas faltas também. Tive uma infância muito difícil. Né? Com certeza. Mas uma coisa que minha mãe me disse, eu lembro muito bem, né, Jaque, assim, ela falou para mim, minha querida, minha filha, você precisa estudar.
para não passar certas coisas na vida, sabe? Sim. Então, eu cresci muito com isso, com essa coisa do estudo. E eu sempre tive, mas sempre tendo ali essa dinâmica com as pessoas. Então, trabalhei na Caixa Econômica, e aí me fiz um concurso. Você se aposentou pela Caixa, Me aposentei pela Caixa. 2017. 2017. Ok. Mas fiquei, quer dizer, muitos anos lá. Lá gerenciei muitas agências da Caixa Econômica, na Zona Norte, aqui no Rio de Janeiro, que é um desafio também, por conta de metas grandes e segurança pública, né? Naquela época, então, era muito difícil, né? A gente tinha problemas muito graves de assaltos. E então eu lidei com isso tudo com 2 meninas e pensando no meu plano B, porque eu já pensava no meu plano B. Com a psicologia. Com a psicologia. Por quê? Ok. Porque a Caixa... Sim, não ia acabar isso, em algum momento. Esse término com a Caixa foi em 2017, quando você estreia como psicóloga clínica, fazendo atendimentos. E você havia dito que nessa mudança de trajetória ali em 2017, você veio atender não mais nas localidades que você passou como gerente da Caixa, mas você veio como psicóloga já atendendo na Zona Leste do Rio. Isso. Ok. Eu fiz Como assim. Como é que foi isso, Rose? Pois e foi engraçado, porque eu na Caixa... Coisa nova, né? Totalmente nova. Eu na Caixa, né, eu fiz o jornalismo, minhas filhas estavam com 6 anos quando eu acabei jornalismo. Depois fizemos juntas, jornalismo. Depois fui fazer a psicologia, porque me apaixonei por uma matéria da psicologia da comunicação ali. Se inspirou. Me inspirei. E aí eu estava já focada nesse plano B da minha vida, porque a Caixa, muitos números, e eu gostava de pessoas, sempre amei estar com pessoas. Um estilo mais humanizado de ser, né? De ser estar no mundo. Bacana. Isso mesmo. Bacana. E aí eu vim e acabei a Caixa ali, fiz a finalização da Caixa, me aposentei na Caixa para esse novo momento. Mas com 52 anos, né, Jaque? Isso é importante você dizer, porque essa história do número, dos 52 anos, né? Porque tem muitas mulheres... Vou fazer 62. Muitas Marias que acreditam que a gente tem uma idade para começar coisas, né? Então, mas aí eu já passei da idade para fazer tal coisa. Eu já passei do meu momento, que agora eu tô com não sei quantos anos. E você não acreditou nisso, muito pelo contrário. E você, então, inaugura essa profissão que seria o seu plano B, mas me parece que é um plano A, porque isso te alimentou. Porque, segundo você, 2017, você entra nesse mundo da psicologia, já com muitas formações que você veio cultivando ao longo dos anos. Sim. Mas ali teve um antes e um depois, porque você começa o teu atendimento, inaugura a sua profissão, e aí 1 ano depois você recebe uma notícia, e isso mudou muita coisa. Como é que foi isso para você, dessa notícia, esse impacto de receber um diagnóstico oncológico, né? 1 ano depois... Tô começando uma vida nova e de repente entra aí um diagnóstico oncológico. Fala um pouquinho pra gente isso, porque eu acho que isso é inspirador. Foi bem desafiador para mim, porque primeiro foi como você disse na pergunta anterior, que você me questionou aqui, sobre essa coisa de sair e não ficar. Eu trabalhei a minha vida inteira, eu estive na Zona Norte do Rio de Janeiro, né? Ali na Meier, Tijuca, Vila Isabel. Eu trabalhei muitos anos naquela área. Fui gerente geral muitos anos. Então, eu tinha um acesso a muitas pessoas. E aí, as pessoas falam assim, então, quando você sair da Caixa, você monta o seu consultório na Zona Norte. Eu falei, não. Aí vim me desafiar novamente. Vim para Barra da Tijuca, que é a Zona Oeste, no Rio de Janeiro, um lugar onde eu não conhecia ninguém. Começo a trabalhar numa clínica, e aí daqui a pouco eu digo assim, não preciso mais de indicação de paciente, porque trabalho com indicação dos próprios pacientes, não preciso de indicação da clínica. E aí alugo uma sala, vai para carreira solo. E pronto, vou para carreira solo, monto meu consultório, né, praticamente uma clínica com 2 salas lindas, né, investi muito dinheiro ali. E aí, quando eu estou com tudo pronto lá e trabalhando direto, na verdade, pelo jargão, né, bombando, e aí eu tenho o diagnóstico do câncer de mama. Né? Então, impactante, aquilo muito impactante. Porque o câncer é o diagnóstico do câncer é como se fosse uma sentença, muitas vezes, pra gente, né?
A gente fica naquela é uma palavra assustadora. Pesada. A minha mãe não gosta de falar essa palavra. Ela diz aquela doença, né? Ela tem isso. Minha mãe está com 92 anos. Ela diz aquela doença. Ela carrega, embora a medicina, a gente hoje tem aí mil projetos de pesquisa, de superação, de cura, perdão. Mas, na verdade, a gente sabe que é uma doença que carrega um estigma. Sim. E é uma doença pesada porque ela tem um espectro que vai de uma coisa muito elementar até uma coisa muito grave e mortal. Isso. Então, quando a gente recebe, é genérico, né? Câncer. Então, no primeiro momento, você não sabe se tem metástase ou não, como é que está o seu organismo por dentro. Você sabe que você tem vamos dizer assim, uma disfunção ali grave dentro da... Eu sabia que eu tinha uma disfunção grave dentro da minha mama, mas eu não sabia se aquilo já tinha entrado no processo de metástase ou não. Qual era o nível da gravidade. Então, ok. E assim, você recebe isso e teve uma coisa que você me traz, né? Até porque eu conheço um pouco da tua trajetória. Você recebe esse diagnóstico, estava inaugurando a sua profissão e você não para de atender, né? E você continua porque você já estava em avançados dias de pandemia. Você continuou tratando no meio da pandemia, atendendo no meio da pandemia, continuou. Como é que foi esse vai e vem, essa costura de tô doente, cuido das pessoas, as pessoas também cuidam de mim, é isso? Foi muito... a palavra desafiador é sempre, né, permanente ali na minha trajetória. O engraçado é que meus pacientes... eu recebi o diagnóstico em janeiro de 2019. Sim. E aí, numa cirurgia que eu fiz, tirando uma massinha do seio, né? Do bico do seio. Sim. E ali, naquela auréola do seio. E aí, embaixo da massinha, já tinha uma ramificação do câncer já. Sim. E aí, o que acontece, né? E eu sempre fazendo todos os meus exames, tá? Exames preventivos sempre. Cumprindo todo ano, né? E eu fazia ali regularmente. Então, nunca negligenciei isso. Perfeito. Mas o câncer é assim, ele pode não vir. E o que é legal, quando a gente está prevenindo, a gente consegue pegar de uma forma que a gente se recupere com mais rapidez. Com então, certeza, eu fazia, né? Eu dizia para minha oncologista e para minha mastologista, minha mastologista, minha cirurgiã, e eu dizia para ela assim: eu preciso que você me faça a cirurgia na sexta-feira, porque na terça eu tenho paciente. Então, assim, todas as 3 cirurgias... Eu fiz 3 cirurgias, em janeiro, maio e novembro. E todas as 3 cirurgias eu fiz na sexta-feira, na segunda, na terça-feira eu estava trabalhando. E meus pacientes falavam para mim: como é que a senhora consegue dar conta aqui, né? Porque a senhora está com câncer. Eu estou aqui falando dos meus problemas, né? E aí eu dizia, né, que eu terceirizei a minha situação, eu terceirizei a doença que eu tinha, né? Eu peguei as pessoas, os médicos, os profissionais, né? Que eu sabia que poderiam me curar e entreguei na mão deles e me dediquei ao que eu precisava. Você fez a tua parte. Interessante isso, Rose, porque quando a gente foca muito no medo, na tristeza, na privação, em emoções negativas, a gente não contribui em nada. Nem com aquilo que a gente... Com o tratamento. E a gente sabe disso, mas é um manejo muito difícil. Muito. E que você conseguiu, através dessa autorregulagem, colocar o foco no que era preciso. Ou seja, você escolheu doar. Você escolheu estar com o outro, participar junto ao outro. E a gente sabe que o serviço na psicologia é muito pautado no outro. Sim. E isso tirou o teu foco do medo, da raiva, da tristeza, da inconformidade, de uma série de angústias que estão presentes na trajetória do tratamento. Com certeza. E eu achei que essa foi uma riqueza que você... Eu chamaria da maior lição que você traz na tua trajetória. Porque, assim, Rose, o que é essa... Você falou, eu terceirizei para os meus cuidadores, meus médicos lá, que cuidassem de mim, né? Mas, e os meus pacientes, né? Você disse, eles falavam, mas como é que a senhora aguenta vir aqui atender a gente com câncer, ou me atender com câncer cheio de problema? E aí a gente observa essa trajetória
de que aqui nesse momento eu estou terapeuta cuidando de você. Quando eu tô lá com o meu médico, ele é o meu médico cuidador de mim. Isso. E você conseguiu botar o setor de cada coisa no seu lugar. Exatamente. Isso foi muito rico. Você observou isso também? Eu Isso observei. foi esse arranjo que te trouxe? Foi. Você ser terapeuta nesse momento influenciou nesse arranjo? Muito, muito. Terapeuta e terapeutizada. Porque Sim. eu também sou uma pessoa que muitos anos me tratei antes, né, de sair Fazendo da caixa. terapia. Fiz muita terapia para fazer essa que mudança de máximo. vida. Então, eu já vinha de um trabalho terapêutico muito bom. E aí foi o meu trabalho terapêutico anterior, e isso, com a minha profissão naquele momento. E veja que legal, a gente está no Janeiro Branco falando de prevenção em saúde mental, né? Você fez terapia numa época que você não era portadora de nenhum sintoma. Você era uma pessoa que estava ali na questão existencial. Vou solucionar minhas entranhas, não é? Então eu estou aqui para me conhecer, para me entender, para ter consciência de mim e subir, elevar o meu patamar existencial. E aí você faz isso, e quando você enfrenta uma dor muito real, uma dor muito condenatória, vamos chamar assim, você olha para aquilo e diz, não, peraí, minha dor, você vai ficar aqui, eu vou trabalhar com isso aqui, e aquele ali cuida de mim. Não adianta eu embrulhar. Isso é resultado de uma terapia. Isso. Você, quando traz a tua história, isso fica muito nítido, para que as pessoas que estejam nos assistindo percebam o que é o efeito de uma terapia no momento de sufoco, de dor, de sofrimento, de enfrentamento, não é? Que a gente muitas vezes pode pensar, ai meu Deus, eu não dou conta. E dá. Mas tem um processo por trás disso. Exatamente. O que você achou quando você passa, por exemplo, tem momentos na terapia que a gente faz a tal da revelação, né? Às vezes a gente vê uma pessoa, eu tô chateado porque, né, meu cachorro não tá comendo a ração cara que eu comprei. Já passei, né? Aí você diz, eu entendo. E aí você, naquele momento ali que tá quente, você vai e leva, olha, eu vou te contar uma coisa. Autorrevelação. Você faz a autorrevelação. Como é que é isso? Você faz isso? Como é que é esse momento para você? Faço muito. Faço muito porque eu acho que a nossa história, né, pode ser implicada na história de muitas pessoas, sabe, Jaque? Eu acho que de uma forma ou de outra, aquilo que a gente passa pode implicar a vida de outras pessoas positivamente. Então, quando eu entrei no processo para me conhecer lá na Caixa Econômica, que eu fiz um processo de autoconhecimento, que eu fui fazer um processo terapêutico, eu fiz o processo e logo depois eu também tive um problema na Caixa Econômica. Eu fui submetida a 5 tentativas de assalto numa última agência que eu trabalhei. O que me segurou também, eu tive sim uma avaria. Porque eu tive até um TEPT, eu tive um transtorno de estresse pós-traumático, por conta daquelas sucessivas. Em mês de agosto, né? 5 semanas seguidas, num momento muito difícil da segurança do Rio de Janeiro, em 2015. Mas eu estava já também submetida a um processo terapêutico, então já me ajudou ali na frente. Então eu passei por um TEPT, mas passei muito bem, retomei a minha vida na Caixa, fiquei uns meses de licença e retomei minha vida na Caixa, normalmente no meu trabalho. Então, quer dizer, eu já estava sendo beneficiada. Quer dizer, como você tanto está no papel do protagonismo da cura, no desenvolvimento da prevenção, como você também se experimenta como uma pessoa que sofreu intervenções da própria psicologia e colheu os frutos disso. Isso é muito importante a gente destacar. Porque às vezes a pessoa olha para o psicólogo, primeiro que todo mundo olha, tem aquela coisa muito clichê, muito rasa, que a pessoa diz assim, cabeleireiro não fica careca, fisioterapeuta não tem problema de coluna e psicólogo não sofre. É bem resolvido. Tudo. Não, psicólogo é uma paz de ser humano. Gente, fantasia pura. É isso. Não é? E você está trazendo nessa tua história como uma Maria guerreira, superadora, que inaugura, que busca e consegue lidar com os desafios da vida. A gente está vendo o quê? Que tem aí que a psicologia, ela não é só suporte para quem sofre, mas também sustenta o que sustenta.
é uma fala muito delicada. Olha lá, a psicologia, ela atende àqueles que procuram o terapeuta, mas ela também dá uma retaguarda enorme para esse que dá a terapia a quem procura. Exatamente. E o que eu quero dizer é, como é que você, portadora de um diagnóstico, que passou por um processo prévio antes do diagnóstico, que saiu de um TEPT, não é? Como é que foi para você estar ali no meio de uma pandemia? Porque o negócio foi fraco, não. Era uma coisa sobre outra coisa. Então, assim, como que você ficou naquela... O que você trouxe disso? Quer dizer, a gente pegou vários elementos, sacudiu e falou, agora, Rose Teixeira, o que você trouxe disso aqui? O que você trouxe para a tua vida agora, depois disso tudo? Primeiro, assim, umas coisas... eu vou setorizar aqui alguns movimentos que você fez aí, né? Sustenta. A terapia com um psicólogo, o tratamento com uma linha correta ali cientificamente comprovada, um trabalho multidisciplinar até, que você tem ali um psiquiatra ao seu lado, ali acompanhando, então sustenta muita coisa. Porque a terapia, ela é importante para você se conhecer, mas é importante também, ela segura também momentos de dor que todos nós vamos ter ao longo da vida. Claro. E que estão aí, ó. Então você pode estar tudo bem na sua vida, de repente acontece algo muito difícil. Se você tem um processo de terapia, vamos dizer assim, em dia, consolidado, você sustenta. Então, no meu TEPT, eu tomei medicação. Coisa que eu achava que só os meus pacientes iriam... Eu falei, antidepressiva era uma coisa que eu pensava assim, estava passando mais longe de mim, né? Estava passando distante ali. E eu tive que ter esse recurso e foi maravilhoso. Foi um recurso maravilhoso. É um trabalho complementar que funciona, exatamente. Né? E o médico falava, tem que ser a terapia, tem que ser a medicação, mas não pode ser só a medicação. Mas isso que você está dizendo, Rose, é extremamente relevante, porque muitas pessoas acham que vão à terapia aquela hora e 10, hora e meia, dependendo, enfim, ou até 50 minutos que seja, mas se ela está sistematizada, se ela está implantada, se você está usufruindo daquilo que você está tratando, está cuidando ali com o seu terapeuta, a coisa vai acontecer. O que eu observo é que muitas pessoas pensam, e isso de uma forma muito distorcida, que as pessoas vão ali fazer aquela horinha, vão para casa leves. Não, querido. Saiu dali, vai levar para o resto da semana. E o que aprender ali vai levar para o resto da vida. Exatamente. Então, é a ferramenta que ele leva junto. Junto, porque internaliza e leva. Exatamente. E a pessoa vai largando pelo... Não é assim. Não é chego ali e fala que eu te escuto e tá valendo. Não é. Por isso que muitas pessoas pensam de uma forma muito errada, que terapia é caro. Terapia é tão caro. Não, eu acho até que é caro quando o profissional não é formado, não te dá garantia, não te dá retorno, não consegue interação, enfim, não consegue te dar essa sustentação no tratamento. Que a gente sabe que hoje o negócio está feio. Isso vai ser uma outra fala para um outro momento. Exatamente. Mas a gente sabe que quem é formado, tem CRP, trabalha com prática baseada em evidência e que não fica desafiando com fofoquinha de rede social, é uma outra pegada. Então, é muito importante, nesse momento, trazer esse destaque que você fez. Olha, a terapia, ela é preventiva e curativa. Exatamente. Mas tem que fazer, né? Tem que fazer. Tem que fazer. E qual é o outro setor que você falou que queria trazer? Aí eu venho num processo e tem um outro baque ali com a descoberta do câncer de mama e logo depois a pandemia. Então, a pandemia também trouxe um processo difícil, porque eu estava ali acabando radioterapia, na verdade, acabando minha radioterapia, ainda, né, com um processo ali muito vulnerável,
E a minha oncologista com muito medo ali, muito preocupada, né, naquele sentido, que eu estava chegando uma Covid aí que Sim. ninguém sabia o que acontecia, né? Era um processo ali que estava assim, ainda em estudos para se encontrar ali as respostas. Sim. E eu precisava atender os pacientes. E muitas vezes eu estive no meu consultório, né, com máscaras ali, toda paramentada para atender pacientes graves, porque 4 pacientes graves meus não conseguiram ir para o online. Todos foram, né? Acho que 20 e poucos pacientes foram. 4 ficaram ali. Sim. Não podiam ir. Então, eu ia ao consultório só para atender esses 4 pacientes. Sim. Ainda no meu tratamento oncológico ali, né? Então, é sim. isso. É esse lugar aí que a gente tá pronta, por quê? Por conta de toda uma bagagem. E aí você falou, a bagagem terapêutica, sim. né? A minha bagagem subjetiva, sim. e a bagagem da profissional que eu tenho, né? Eu observo, assim, na tua trajetória, uma iniciação, você tem, em média, aí 10 anos que você está dentro, e você pegou, eu acho que é 10 anos ao quadrado, porque você teve momentos extremamente intensos nessa trajetória. Isso, então, assim, já inaugurei, passei por uma clínica e montei meu negócio, estou ali no negócio, de repente um diagnóstico, ai meu Deus, o que eu faço? Vamos botar cada coisa na coisa certa. E aí você deu andamento agora. Eu observo assim, Rose, existe um limite tênue entre o acolhimento, a competência do terapeuta e a responsabilidade do cliente. Quando se desenvolve um trabalho sólido, um trabalho direcionado, um trabalho com garantias, vamos chamar assim, né, a melhor expressão, a gente observa que isso tudo precisa estar bem desenhado. Sim. Porque muitas pessoas depositam também no terapeuta toda a expectativa da sua vida, gerando uma espécie de um elo codependente. Isso. E porque é uma delícia a gente seguir passos, né? Hoje a gente tem seguidores nas redes sociais, seguidores, Isso. A gente segue, né? Não pensa não, vai seguindo, tá legal. Então, assim, o psicólogo, ele tem esse arranjo. Ele precisa dizer isso para o outro, e isso não é fácil. Porque muitas vezes você tem que cortar tirar a mamadeira. Porque tem a hora de dar a mamadeira para poder nutrir, fortalecer e vitaminar esse cliente que chega amassado, todo estragado lá, né? Mas tem a hora de você puxar. Como é que foi isso para você nesse momento quando você estava fragilizada? Como é que foi isso para você? Como é que foi você ter que dizer muitas vezes pro outro, olha, assim não, agora não. Ou não, né? Contrariar. Como é que isso era difícil para você? Olha, eu tenho uma frase que eu falo sempre para os meus pacientes quando eles chegam no consultório, e já até sabem, né? Aí é assim, ó, eu digo para eles assim, olha, é uma metáfora. Sabe aquele jogo de totó? Então, a gente briga sozinho no jogo de totó? Não. Né? Você precisa do outro, porque você fica do lado de cá e o outro fica do outro lado. Sim. A gente precisa um do outro. E tem que estar os dois juntos ali, prestando atenção na lida. Se eu largo a minha parte e fico ali esperando, nada acontece para o outro. Isso. E se ele larga e fica me esperando, também nada acontece. Sim. Então, o lema no meu processo terapêutico é sempre esse. Nós estamos juntos. É isso mas aí. Os dois precisam trabalhar. É isso aí. Perfeito. Bacana. É isso mesmo. Porque, assim, como a psicologia... Isso é uma outra questão que a gente, quando fala em psicologia, parece que a psicologia não é tátil. Ela não é mensurável. Ela é uma ajudinha. Inclusive, as pessoas perguntam, mas qual é a diferença de fazer terapia e ler um livro de autoajuda? É que o livro de autoajuda está na prateleira. Conversar com um amigo. Conversar no barzinho tomando um chopp. Olha o respeito para a vida. É uma questão. Mas, enfim, aí a pessoa pergunta, mas o que é a diferença? A autoajuda, qualquer pessoa chega numa livraria, tira um livrinho ali e lê, que aquilo é para todo mundo. Isso. A terapia é sua, é a sua vida. Quando você nega a terapia... Intransferível. Exato. Quando você nega isso para si,
você não está se respeitando. Exatamente. Quando você leva a tua história para um botequim, para um barzinho, para tomar um chopinho falando da tua dor, desculpa. Isso não é ter respeito por si mesmo. Você pode ter o melhor amigo do mundo, mas um botequim, um bar, não é o lugar para você tratar da tua dor. Não é o lugar. Então, a gente vê esse tipo de distorção. Ou então, eu vou resolver na minha religião. Não estou dizendo que ninguém tem que ter fé nem religião. Que tenha, que maravilha. Inclusive, temos provas na nossa profissão de que Sim, a espiritualidade é uma dinâmica maravilhosa no processo de cura. Embora a gente saiba que quando você distorce, ao invés de te curar, ela te adoece. Cada uma coisa no seu lugar, né? Exatamente. Eu digo também. Eu ia dizer isso pra você. Você é uma pessoa muito ligada à espiritualidade, é uma pessoa que sempre traz essa palavra, né? E como é que foi isso pra você? Como é que foi a espiritualidade no teu processo? Eu brincava, quando eu falava ali, né, pros meus pacientes que eu terceirizava ali minha mama, né? Eu terceirizo minha mama, porque eu conheço de cabeça, né? De emoção. Eu não conheço sobre mama internamente. Então, eu terceirizei a minha mama. Aí, eu sempre falava aos meus pacientes, eu entreguei elas ao Senhor, ao Deus que eu sirvo, que eu creio, a Jesus, né? Que é o que eu sei que tem autoridade sobre a minha vida. Sim. Então, eu entreguei, mas entreguei os profissionais. Claro. Entendeu que cada coisa tem a sua... A coisa na coisa certa. Eu tenho a minha fé, então eu entreguei a ele os melhores profissionais ali que eu podia ter. Isso é muito relevante, porque hoje a gente vê uma certa confusão quando se fala em psicologia, em psicoterapia. A gente sabe que a nossa profissão está sucateada, está invadida. Vai eu querer fazer como se diz, um procedimento dermatológico. Vou presa. Mas todo mundo quer ser um pouquinho psicólogo. Todo mundo quer ser psicólogo. Eu sou o quê? Sou psicoterapeuta. Você fez psicologia? Não. Eu fiz um cursinho ali de um fim de semana, ou então de uns 3 meses. Esse cara sai ali travestido de psicólogo. Não é? Muito mal ler um livrinho. E você vê a tua trajetória, por exemplo. Uma faculdade... se forma em 2005 até 2017 fazendo formações, investindo na carreira, vem para o mercado... especializações, já saí da caixa com tudo. Você com entende? 3 formações, uma pós-graduação e uma especialização. E aí vem um carimbo de um diagnóstico que traz você, dizendo assim, olha só, eu tô paciente aqui, mas... eu passei por um processo bacana ali atrás, eu tive uma faculdade legal ali atrás, ou seja, a gente não tem um resultado que brota. Não, né? é uma construção. Isso. É isso. Eu acho que a tua vida traz pra gente a lição da construção. E da ressignificação. Isso. Né? E assim, Rose, com essa história linda, uma história que... traz aí luta, construção, ressignificação, superação, enfim. Você sabe que quando a gente fala aqui as Marias, né? Essas Marias são os pacientes que passam pelos bancos, pelas poltronas da nossa vida. E essa condição que a gente está trazendo aqui é falar a história de uma Maria, né? Que é psicóloga, que se superou, que se ressignificou, mas que também não tem uma fala rasa, uma fala vitimista, uma fala de tadinha de mim, puxa vida, passei por isso. Não. É uma fala que passe, mas passe desfilando. Não passa por menos, não. Isso. Faça tudo desfilando nesse caminho que você vai ser obrigado a caminhar. Isso. E... esse passo que você está dando hoje, você agora está inaugurando um trabalho nas mídias, você está trazendo aí toda uma produção de intenções para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a gente traz também mais um desafio, né? Porque a gente agora está aí com mídia, com fake news, com maluquescências aí, né? Todo mundo agora é meio desenvolvimento humano, agora é uma coisa, né? Vamos desenvolver todo mundo, vamos lá. E aí, você que tem essa bagagem,
O que você deixaria para essas pessoas hoje? Que semente é essa que você sugeriria que as pessoas possam plantar para começar o seu processo? Eu acho que, primeiro que eu falo um pouco para as mulheres, né? Já que nós estamos também, eu estou também nesse lugar aí, mulher, com mais de 50 anos, eu me reinventei aí, fiz uma transição de carreira, mas eu comecei, e aí se eu estou nesse lugar hoje, não quer dizer que eu estive sempre nesse lugar, vamos dizer assim, com esse privilégio até de ter um lugar confortável, vamos dizer assim, simples, mas confortável de viver a minha vida hoje. Não tenho, né, grandes arrobos de lugar de vida financeira, mas tenho uma vida simples, mas confortável, digna, decente, mas não tive já na minha vida. Então, eu tenho muito esse parâmetro. Do antes e o depois. Exatamente, porque muitas pessoas falam assim, mas ela pode estar em tal lugar hoje, mas antes de entrar na Caixa Econômica, eu não tive o que comer em alguns momentos, quando eu era adolescente e criança, na minha infância. Sim. Eu não tive o que comer. Então, eu fiz uma construção de vida. Sabe-se bem o que é o não ter, o ter que ter para dar. E ter que ter para dar. Exatamente. Bacana. Eu não Sim. tive que comer. Em alguns momentos, eu comi pouco para dar às minhas filhas. Né? Hoje elas estão aí vão fazer 40 anos esse ano. Eu tenho o meu netinho. São gêmeas, São né? gêmeas, a Evelyn, a Luísa e Martim, meu netinho. Mas é uma trajetória. Então, assim, eu não nasci com isso tudo. Eu construí. Eu construí. Essa palavra é muito tua, né? A construção, a construção, isso é bem bacana. Os livros, e assim, eu construí o que eu acredito, Jaque, o estudo. Eu construí em cima de livros, em cima de estudar, em cima de querer fazer, através do estudo do conhecimento. Então, antes de eu me conhecer até, de eu ter um processo de conhecimento maior ali sobre as minhas emoções, eu já usava os livros para conhecer o mundo e lidar com o mundo. Você falou uma coisa agora muito, muito tocante, né? Você aprendeu nos livros, aprendeu também nos livros a saúde mental, mas o que você não aprendeu nos livros e que você traz e aprimora todo dia? Que é teu? Eu tenho essa facilidade com as pessoas. Eu vivo são duas palavras que norteiam a minha história. Sim. Generosidade e gentileza. Sabe? São duas palavras que eu quero muito perto de mim, né? Para mim, e que sejam estão muito Tua próximos marca. também, estão muito próximos também da humildade, né? E uma supervisora minha, quando eu fazia estágio na Santa Casa de Misericórdia, né? Ainda trabalhava na Caixa, fazendo minha faculdade, e eu fazia estágio lá na Santa Casa de Misericórdia, numa ala de pacientes meio que terminais, vamos dizer assim, vítimas de cirrose hepática, de câncer, Sim. era a área de homens, Sim. cirrose hepática, câncer de fígado e tudo. Sim. E a supervisora dizia para mim assim, olha, a palavra que te define é altruísmo. Sim. E eu saía da Caixa correndo para ir para lá, para Santa Casa de Misericórdia, para fazer. Chegava lá botando antigamente a gente jaleco. Botando meu jaleco, depois saía correndo de lá, voltava para a Caixa de novo, né? Com a anuência ali do meu superintendente, porque eu tinha que fazer aquele estágio. Agora, Rose, assim, esse altruísmo, essa generosidade, isso tudo, a gente sabe que falar de saúde mental ainda é um ato de coragem. A gente carrega muito estigma, a gente sabe que tem o autoestigma, né? Ninguém pode saber que eu tenho depressão, não, porque, olha, até essa semana tive uma situação assim, que a pessoa... não, olha, eu até faço terapia, mas ir ao médico para tomar remédio eu não vou, não, porque quem toma remédio é maluco. Não, quem toma remédio é gente inteligente que quer ter remissão de sintoma para poder ter qualidade de vida. Simples assim, né? Exatamente. Mas a pessoa...
Então, falar de saúde mental, falar de psicologia, falar de loucura, falar de surto, de ruptura com a realidade, ainda é um estigma e que demanda da gente um ato de coragem. O que hoje, especialmente, você diria para as mulheres maduras que querem trabalhar essa prevenção em saúde mental? O que você diria para as mulheres maduras? Maduras, eu vou falar para as mulheres, né? Que sejam maduras ou imaturas, não importa. O que você diria para essas mulheres? Infelizmente, nós temos aí uma plataforma, vamos dizer assim. Nós temos um lugar do governo, que é o SUS, que ele não suporta tratar todas as mulheres que gostariam, que não têm acesso aos planos de saúde ou que não têm acesso aí a, vamos dizer assim, a uma verba que consiga pagar ali mensalmente e suprir esse tratamento. Sim. Mas muitas pessoas têm e tomam isso como uma coisa secundária, a saúde mental. O se tratar, o se conhecer, o cuidar da sua mente, das suas emoções. Um paciente que teve um burnout, ele foi tratado e ele está de volta no trabalho, ele falou assim no final do tratamento, ele falou: Rose, eu descobri que sem isso aqui funcionando, eu não sou nada. A saúde mental, ela paralisa. Ele é um diretor de uma grande empresa, né? Paralisa. Então, ele descobriu, e ele falava isso, e assim, os olhos dele mareados, e os meus também, vou dizer, né, que eu tenho isso junto, eu tenho isso junto, os olhos dele mareados, e o meu também, os meus olhos também, e ele dizendo: eu descobri que sem isso, eu não sou nada. Eu acho que a tua fala, ela nos remete assim que a saúde mental, ela não é só ausência de dor. Não. Ela é uma proposta, né? Para que você ter felicidade, bem-estar e realização pessoal. As emoções positivas no dia a dia, eu não estou falando de dor, eu estou falando de generosidade, de gratidão, de compaixão, de empatia, da prática da vivência da resiliência. Tudo isso, em alto estilo, diariamente, vai nutrindo você. Porque a gente atende pessoas de várias raças, várias nacionalidades. Eu atendo muita gente fora do Brasil, online. Mas o que eu vejo que hoje é muito importante as pessoas perceberem é que saúde mental não é só não ter dor. Isso é só um pedacinho. Isso. Né? E depois você aprender a se qualificar. Essa capacidade de seguir com sentido, com vínculo e presença, né? No teu caso, mesmo quando a vida não dá trégua, né? A gente sabe que está ali. O que você diria para as pessoas? O que você diria assim como uma... o que você deixaria como uma lição, uma palavra, uma frase, alguma coisa que possa levar essa pessoa, não para pensar só em vou me livrar da minha dor, mas para que essa pessoa tenha passo firme, né? Que ela tenha uma direção, como você bem colocou. Ter uma direção. O que você diria para essa pessoa? Você falou bem aí, né, que a saúde mental também segue o lugar da prevenção. E é exatamente isso. No meu momento ali do câncer de mama, a minha prevenção, o meu exame anual, fez toda a diferença para que a gente pegasse ali, né, o início desse momento da doença. Sim. Então, a prevenção ajudou isso, né? Eu estar terapeutizada, vamos dizer, ajudou em 2 momentos muito difíceis da minha vida, que foi o momento lá no momento na Caixa, que eu tive aqueles 5 tentativas de assalto que foram difíceis, sim. E o momento do câncer de mama. Então, eu estava com a minha terapia em dia. Então, a saúde mental é prevenção. E a prevenção da saúde mental é uma vida com mais valor. Uma vida com mais valor quer dizer você cuidando das suas emoções num processo terapêutico, né? Você está sempre cuidando ali com um profissional que seja capacitado para isso. Sim. Né? Sim, um profissional capacitado para isso, como médico, né? Eu não procurei o dentista
Não procurei o pneumologista, eu procurei um oncologista. Claro. Quem me tratou e quem me trata até hoje, né? São 5 anos e quase 6 anos, né? Sim. Um oncologista. E Rose, você está curada, Amém. né? Isso tá aqui com você. A gente trabalha em terapia com autorrevelação e eu vou aproveitar que a gente está junto aqui nesse momento que é muito bacana para mim, sobretudo, porque eu conheço a Rose há muitos anos, conheço a trajetória de vida dela, não é à toa que houve o convite para ela estar aqui. Nós nos acompanhamos nessa jornada de vida e um parecer, uma revelação que eu trago. Se existe uma pessoa generosa, se existe uma pessoa que é capaz de ser amiga e estar bem posicionada na hora certa, com a coisa certa, é a Rose, né? Quando ela sai da caixa, quando ela passa por tudo isso, aquele momento de pandemia, todos nós vivemos com muita delicadeza aquele momento. Mas passamos por ele e, como terapeutas que somos e desenvolvendo esse trabalho que a gente faz diariamente, a gente quer deixar aqui para as pessoas essa noção de que previna-se. Lide com a realidade, por pior que ela possa parecer para você. Porque, às vezes, você pode ter um diagnóstico, mas daqui a pouco entender que isso é uma lição e que você vai desdobrar isso com tantas coisas maravilhosas. Muito obrigada pela tua presença. Você é uma Maria muito querida. Saiba disso e vamos estar aqui outras vezes discutindo outros assuntos. Obrigada Já a você, que pode, Jaque. convidado fala.